Se você precisa aprender a como criar um gráfico de pizza semelhante a esse que está aparecendo agora aí na sua tela, assiste esse vídeo até o final porque ele foi feito para você. Hello Excelizers! Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. E para você que está chegando agora e não me conhece ainda, meu nome é Wallace e aqui no Excelize o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. Esse é o segundo vídeo da série Gráficos em Excel que eu estou criando aqui no canal. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Atualmente a gente está postando um vídeo longo igual este todas as segundas-feiras e algumas pílulas de conhecimento todas as quartas e sextas-feiras. Aproveite também e já faça o download do material dessa aula para você me acompanhar. Eu estou deixando o link aqui na descrição. Basta você clicar nesse link e ao ser redirecionado para a página de download, você executar todo esse passo a passo que está sendo exibido agora aí no seu vídeo. Criar um gráfico de pizza dinâmico semelhante a esse que está aparecendo agora aí no seu vídeo pode parecer difícil, mas é uma tarefa extremamente simples aqui no Excel. Então eu vou te mostrar a partir de agora como você consegue criar muito rapidamente um gráfico desse, a partir de uma mesma base de dados semelhante a essa, mas de uma planilha do zero aqui. A primeira coisa que você precisa fazer para criar um gráfico aqui no Excel é tabular da forma correta os dados que serão utilizados na composição desse gráfico. E para a elaboração de um gráfico de pizza semelhante ao que a gente vai criar aqui nessa aula, você precisa criar primeiro uma coluna com os rótulos, com as categorias ali que vão ser comparadas entre si no seu gráfico de pizza. E ao lado dessa coluna você precisa criar uma segunda coluna com os valores, os valores que representam a categoria que você quer demonstrar de forma gráfica. Feito isso, o procedimento é muito simples. Basta que você selecione todo o intervalo da sua planilha, excluindo a linha de totais, porque você não quer representar o total no seu gráfico. Navegar aqui até a sua faixa de opções na guia Inserir e vai selecionar essa opção. Você vai clicar nessa setinha para expandir esse menu e selecionar a opção Pizza. Viu como é extremamente simples? O Excel já fez uma leitura dos dados da sua tabela e já dispôs aqueles resultados aqui num gráfico de pizza. E ele já coloriu cada fatia dessa sua pizza com uma cor diferente aí para você conseguir diferenciar. Já inseriu aqui para a gente um título para esse gráfico e as legendas dessas categorias. Mas não saia desse vídeo ainda porque essa aula não acabou. Lembre-se que lá no início desse vídeo eu te disse que aqui no Excelize o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. Pois bem, mais importante do que você saber de fato como criar gráficos no Excel, seja ele um gráfico de pizza, de barra, de coluna, de linha ou qualquer gráfico que seja, é você entender que tipo de gráfico você vai utilizar para cada determinada situação, qual tipo de gráfico que você precisa utilizar para aquela análise que você está se propondo a fazer. E de acordo com a Karine Lag, em seu livro Excel de A até XFD, um gráfico de pizza tem como principal objetivo exibir a representatividade de categorias sobre a soma total dos valores que representa 100% da proporção. E foi exatamente isso que a gente acabou de fazer. A gente criou um gráfico a partir dos dados dessa nossa tabela aqui ao lado e esse gráfico ele já representa para a gente o quanto cada uma dessas fatias representam com relação ao valor total, a soma total dos valores aqui contidos na nossa coluna B. Só que, ao contrário de uma tabela, ele nos exibe essas informações de uma maneira resumida, de uma maneira mais visual, de uma forma como a gente simplesmente ao bater o olho nesse gráfico, a gente já consegue identificar quais foram os produtos que tiveram uma maior representatividade. Por exemplo, a gente consegue visualizar aqui que a fatia representada pela cor dourado, que é referente, por exemplo, ao perfume aqui, Miss Dior, da Dior, foi um dos produtos aí que teve a maior representatividade. E se a gente, por exemplo, vir aqui na nossa base de dados, a gente consegue observar aqui
esse único perfume aí desse setor, né, de perfumaria dessa nossa loja hipotética, ele foi responsável por R$ 959.271 do montante de R$ 5.031.638 de vendas, ou seja, ele se sobressaiu muito em relação aos demais. Porém, esse tipo de gráfico ele tem algumas limitações quanto ao seu uso, principalmente no que diz respeito à visualização dos dados que são demonstrados por esse tipo de gráfico. E um dos erros mais comuns que se vê quando se utiliza esse tipo de gráfico é justamente na quantidade de categorias que são inseridas nesse tipo de gráfico. Observe, por exemplo, que se eu tenho uma categoria que ela se distancia demais em relação aos outros itens aqui, né, desse nosso gráfico, a visualização dos dados nesse gráfico ela tende a ser muito dificultosa. Nesse nosso exemplo, eu modifiquei o nosso valor, né, de venda daquele perfume que já estava apresentando um valor superior aos demais, e verifique que as outras categorias foram condensadas, né, aqui nesse intervalo muito pequeno aqui no nosso gráfico. Então a gente não consegue ter uma real dimensão de quanto cada uma dessas categorias representam do valor total aqui do nosso gráfico. E agora eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar aos valores originais. É lógico que não voltou aos valores originais porque aqui eu estou utilizando uma função aleatória. O Excel está inserindo valores aleatórios aqui dentro do intervalo que eu estabeleci para que a gente consiga ver como que esse tipo de gráfico ele é dinâmico. Então, sempre que eu faço alguma atualização ou pressiono o F9 aqui no meu teclado, ele atualiza aqui a minha fórmula, né, a minha fórmula aleatória, e esse percentual que cada um desses produtos representa dentro dessa base de dados, ele muda dinamicamente. Então, só foi uma forma que eu encontrei de mostrar para vocês que esse tipo de gráfico ele é bastante dinâmico. E uma forma que você pode fazer para driblar esse problema, né, da visualização de dados em um gráfico de pizza é justamente limitar a quantidade de categorias que você vai exibir nesse seu gráfico. Uma boa prática que você pode adotar é limitar a apenas 5 categorias. Você vai ranquear as suas categorias, né? Vai ranquear os valores do maior para o menor, e em 4 categorias principais você vai exibir os 4 maiores e vai criar uma 5ª categoria para exibir o somatório de todos os demais itens que constam na sua base de dados. Muito semelhante ao que fizemos aqui no nosso gráfico de exemplo, aquele gráfico que eu exibi lá no início do nosso vídeo. Repare que eu tenho uma fatia que representa o total de vendas do Light Blue, eu tenho uma outra fatia que representa o total de vendas do Treasure, e assim sucessivamente para os demais itens aqui da nossa base de dados. E eu tenho uma grande categoria aqui, ó, que representa 32% do faturamento dessa nossa loja hipotética, onde está inserido, né, uma categoria chamada Outros. Nessa categoria Outros está todos os itens, né, que não estão nesse intervalo dos 4 maiores aí. Então essa é uma boa prática que você pode utilizar para otimizar, né, a visualização dos dados nesse tipo de gráfico. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. Como você consegue separar, como você consegue definir quais são as 4 categorias que têm maior representatividade no todo e como você vai agrupar as demais categorias numa categoria chamada Outros. Então, para isso, eu vou apagar esse nosso gráfico para a gente construir do zero aqui essas categorias que vão compor esse nosso gráfico. Vou simplesmente clicar em cima da área dele e pressionar a tecla Delete. E ao lado aqui da nossa base de dados, eu vou criar uma tabela auxiliar onde a gente vai colocar as categorias, né? Quais são os produtos aqui que vão compor o nosso gráfico. Então, primeiramente, eu preciso determinar qual que é a posição de cada um desses, qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto maior valor e quais serão os perfumes aqui, né, nesse nosso exemplo hipotético que vão compor a nossa categoria Outros. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e vou colocar o Outros aqui também. E agora seleciono tudo e vou alinhar
ao meio aqui, né? Vou centralizar isso e vou também ajustar aqui a largura dessa nossa coluna, só para fins estéticos mesmo. E eu vou pular uma coluna aqui, eu vou só inserir as linhas de grade aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Eu pulei uma coluna e agora aqui na minha coluna F4, como que eu vou fazer para saber exatamente qual que é o primeiro maior valor dentro dessa nossa base de dados? Para isso eu vou utilizar a função maior, porque é justamente a função maior que vai retornar qual que é o maior valor, e note que o Excel, dentro da sintaxe da função, né, ele fala o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número, ou o terceiro, ou o quarto. Vou abrir um parênteses para a função maior e na minha matriz eu vou selecionar todo o intervalo que contém os valores que eu quero avaliar e dentro desse intervalo eu vou deixar de fora o meu total, porque eu não quero que o meu total seja contabilizado, e vou travar essa referência pressionando a tecla F4. Eu estou fazendo uma referência absoluta. Se você tem problema, tem dificuldade em entender como faz referência absoluta aqui no Excel, eu vou deixar aqui no card um link para você acessar um vídeo que eu já postei aqui no canal sobre como você faz referência absoluta, beleza? Mas depois que essa aula acabar, ponto e vírgula para irmos para o segundo argumento da nossa função maior, que é o argumento k, ou seja, o késimo, né? Qual que é a posição, que o número que eu quero que ele retorne para mim dentro dessa minha matriz. Eu quero que ele retorne para mim o primeiro maior. Insiro o número 1, fecho parênteses e clico Enter, né? Pressiono o Enter aqui no meu teclado. Então ele já trouxe para mim que o maior valor aqui nessa minha base de dados, eu vou até formatar isso aqui como contábil para facilitar a nossa visualização. Ele já avaliou e já sabe que o maior valor aqui dentro dessa nossa base de dados é 790.538. Agora eu vou arrastar essa fórmula aqui para as demais, até o quarto aqui, e vou para as células abaixo aqui, eu vou mudar apenas o valor de K, porque agora eu quero que ele retorne para mim o segundo maior, eu quero que ele retorne o terceiro maior e eu quero que ele retorne o quarto maior. Note que toda vez quando eu clico, ele está mudando essa referência, mas é como eu falei, aqui esses valores não estão fixos aqui, né? Eu utilizei uma função aleatória, então sempre que o Excel atualiza, ele já modifica, ele recalcula e cria um novo número aleatório aqui para a gente. Essa é uma forma que eu encontrei aqui de mostrar para você que sempre que essa sua base de dados atualizar, o seu gráfico vai modificar também, ele vai mudar dinamicamente, mas isso não vai atrapalhar o seu aprendizado. E agora, qual que é o valor, né, que representa a minha categoria Outros? A minha categoria Outros, ela vai ser representada pelo total de vendas de todos esses meus produtos aqui, né? De todos os perfumes que constam aqui na minha base de dados, menos a soma, vou abrir um parênteses, das categorias anteriores, né? Do primeiro, segundo, terceiro e do quarto maior valor aqui dessa nossa base de dados. Clique e arrasto, fecho parênteses, clico, Enter, e ele já me mostra que o Outros, né, a categoria Outros do nosso gráfico, ela logicamente vai ser o maior valor aqui no nosso gráfico, a menos que exista um que se distancie demais, mas como ela vai ser a soma de todos os demais aqui, ela tende a ser, né, a maior categoria aqui do nosso gráfico. E como que eu faço para saber exatamente qual perfume aqui, qual item dessa nossa base de dados que representa, né, esses valores aqui de venda, ou seja, qual perfume que teve R$ 877.252 de vendas dentro do período que foi avaliado para a construção aqui dessa nossa tabela. Eu vou utilizar também duas funções aqui para buscar valores à esquerda do nosso valor procurado, porque repare, eu preciso saber qual que é o perfume
aqui, que teve R$ 877.252, mas esse valor ele está à esquerda. Eu poderia utilizar um PROC-V se o valor que eu estou procurando ele estivesse à direita, né? Mas como ele está à esquerda, eu vou utilizar as funções índice concatenada com a função corresp. Essa também já foi uma aula que eu já dei aqui no canal. Tá lá na playlist funções essenciais, funções primordiais aí que você deve dominar. E eu vou deixar aqui no card também o link para você aprender isso depois que esse vídeo acabar. Então vou escrever índice, vou selecionar a minha matriz aqui que eu quero que ele faça essa busca para mim. Vai ser todo o intervalo que contém os dados aqui no nome dos meus perfumes, as minhas categorias. Opa, selecionar de novo. Vou arrastar isso aqui para não ficar atrapalhando nossa visualização. E já vou travar a referência desse intervalo. Ponto e vírgula corresp. Abre parênteses. O meu valor procurado é o valor que está contido aqui na minha célula à direita, né? Ponto e vírgula. E agora, qual que é a matriz procurada? É a matriz aqui, né? A coluna do montante de vendas. Trava a referência também, ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses para corresp, fecho parênteses para índice, clico em Enter e agora basta que eu arraste aqui até a posição 4. E para essa outra categoria eu vou só replicar o nome e outros aqui. E agora a gente já tem a base de dados, né? Já tem montado aqui a estrutura para criar o nosso gráfico de pizza. E agora vem a parte simples, que é só você selecionar tudo isso aqui, vem na sua guia inserir, clica nessa setinha aqui para expandir as opções e selecione a opção pizza. E assim o Excel já plotou para a gente aqui, né, qual que é a representatividade de cada uma dessas nossas categorias aqui dentro do nosso montante. E sempre que a nossa base de dados modificar, ele vai recalcular dinamicamente e vai trazer aqui novamente essas fatias. Eu vou clicar em F9, verifique. A cada vez que eu clico em F9, que lá no seu contexto da vida real, o F9 que você iria pressionar seria as novas vendas, né? Sempre que uma nova venda for feita de algum desses itens e um item que não estava na posição 4, ele passou a ocupar a posição 4 e o que estava na posição 4, por exemplo, ele teve um menor percentual de vendas, ele saiu da posição, então o Excel vai fazer automaticamente esse ajuste aqui para você. Então é a forma dinâmica aí de você estar sempre representando, né, ao longo do tempo como que está se comportando aí as vendas dentro dessa loja hipotética. E agora vem a parte mais fácil aqui, né, que é a parte de personalização. Repare que a gente tem as fatias aqui, a gente tem uma legenda aqui ao lado, né, falando qual que é a categoria que essa cor em específico representa. Por exemplo, a gente sabe que essa fatia verde ela é relativa a esse perfume aqui, ó, da Lancôme, o La Vie est Belle. Da mesma forma, a gente sabe que essa fatia que está em cinza aqui, ela é a fatia que representa o outros. Verifique que o perfume La Vie est Belle, ele tem um grande peso aqui na venda, né? Quase se assimilando à soma de todos os demais perfumes. E para a gente saber exatamente qual que é o percentual que cada um deles está representando da fatia dessa nossa pizza, basta a gente clicar na área do gráfico aqui, bem na sua bordinha. Eu venho aqui nesse botão mais e vou adicionar um rótulo de dados. Clico nessa setinha aqui para expandir as opções e vou selecionar onde que eu quero que esse meu rótulo de dados seja inserido. E para não poluir a visualização aqui, né, da minha pizza, eu vou selecionar a opção extremidade externa. Então ele vai inserir para a gente aqui o rótulo de dados do lado de fora da minha pizza. Mas eu não quero saber exatamente o quanto que essa fatia representa em vendas. Eu quero saber
o percentual, correto? Então, para isso, eu vou clicar em cima desse rótulo de dados, vou pressionar Ctrl 1 aqui no teclado para abrir esse menu de configurações aqui ao lado, e agora eu venho aqui na opção, venho nessas colunas aqui, né, em opções de rótulo, eu vou alterar de valor, verifique que ele está selecionado valor, eu vou alterar aqui para porcentagem. Então, clico aqui, seleciono porcentagem e automaticamente ele já inseriu aqui para a gente a porcentagem, né? Então, a gente consegue verificar que o Lavi S-Belly, ele representou 21% do total de vendas no setor de perfumaria dessa minha loja hipotética dentro do período avaliado, tal como o J'adore da Dior representou 18% nas vendas e assim sucessivamente para os demais. E todos aqueles, né, os outros, aqueles que ficaram de fora das categorias 1, 2, 3 e 4, representaram 34% do total de vendas. Agora vamos supor que você não quer que você não queira, né, que o seu gráfico exiba aqui na parte inferior uma legenda. Para isso, basta você clicar em cima dessa legenda que ele vai verificar. Eu vou clicar de fora e agora eu clico no gráfico, ele seleciona toda a área. E dentro do gráfico ele tem áreas aqui que você pode selecionar. Você pode selecionar a área aqui que representa as suas fatias, você pode selecionar o título do gráfico, você pode selecionar o rótulo de dados. Para isso, basta clicar uma vez em cima e você pode selecionar também as legendas desse gráfico. Eu vou clicar uma vez em cima das legendas, ele vai selecionar e agora eu pressiono Delete. Ele deletou para a gente aqui aquela legenda. E agora como que você pode fazer para saber exatamente, mas qual dos produtos que representou 21% de vendas no período que eu estou avaliando? Você pode inserir essa informação diretamente no rótulo de dados. Para isso, você seleciona o seu rótulo de dados, novamente pressiona Ctrl 1 no teclado e seleciona a opção nome da categoria. Então ele já vai inserir o nome da categoria imediatamente acima do percentual que ela representa. E aqui em separador, verifique que ele está separando aqui por um ponto e vírgula. Eu posso colocar em uma nova linha, que sempre vai aparecer o nome da categoria imediatamente acima e a porcentagem que aquela categoria representa imediatamente abaixo. Então, sempre que novas vendas, né, de outros produtos forem feitas e essa minha base de dados atualizar, automaticamente o Excel já vai vir aqui e já vai mudar o nome daquela categoria e mostrar o quanto aquela categoria representa. Agora a gente pode também colocar um título aqui nesse nosso gráfico, né, para que esse gráfico a gente saiba exatamente o que está sendo representado por esse gráfico. Eu vou clicar na área da pizza aqui, desse nosso gráfico, para a gente arrastar ela aqui para o lado. Vou diminuir um pouco aqui, né, a área do meu gráfico e vou colocar um título. Por exemplo, montante de vendas ou representação percentual das vendas. Só um título bem genérico aí que eu estou colocando. E assim você consegue, né, criar esse tipo de gráfico aqui no Excel. E agora basta você brincar com as opções de personalização. Você, por exemplo, não gostou desse verde? Repare que quando eu clico uma vez em cima de uma das fatias, ele selecionou todas as fatias da minha pizza. Mas se eu clicar mais uma vez, ele vai selecionar apenas aquela fatia que eu cliquei. E agora eu posso vir aqui na minha guia formatar e seleciono uma nova cor de preenchimento. Então eu vim aqui, por exemplo, preenchimento, posso colocar um amarelo para essa categoria aqui eu posso colocar um roxo para a categoria, outros, por exemplo, eu posso colocar um vermelho aqui, e assim você vai brincando com as opções de personalização do seu gráfico. Porém, né, sempre que a sua base de dados for atualizada, aquelas cores elas permanecerão fixas. E agora repare que entre uma categoria e a outra a gente tem uma faixa branca aqui, né? Que isso é nada mais, nada menos do que o contorno dessa forma. Caso você não queira que fique sendo exibida essa faixa branca,
entre as categorias do seu gráfico, você simplesmente clica uma vez em cima de toda a pizza para selecionar todas as fatias, vem novamente aqui na sua guia formatar e em contorno da forma você seleciona a opção sem contorno, assim não fica aquela faixa branca entre uma categoria e a outra. E eu espero do fundo do meu coração que com esse conteúdo eu tenha te ajudado e que o aprendizado que você obteve aqui por assistir esse vídeo até o final te renda bastantes elogios lá na empresa que você trabalha ou quem sabe aí seja, né, o primeiro degrau aí rumo àquela tão sonhada promoção. E agora comente aqui embaixo se eu obtive êxito nessa minha missão de transmitir esse conhecimento para você. E se você quiser aprender mais sobre Excel, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai te notificar. Não deixe também de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para o meu perfil no Instagram, no TikTok e no Facebook. Então é isso, galera. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Tchau.